Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal Cala a Boca Thiago. Eu sou o TH Magaldi e hoje nós vamos com mais um episódio do nosso quadro de opiniões polêmicas, com um acréscimo. Porque eu fiz um post lá na aba comunidade, pedi que vocês deixassem as suas opiniões mais polêmicas sobre o universo das Crônicas de Gelo e Fogo, mas eu também pedi para vocês deixarem algumas previsões ousadas para o futuro das crônicas. Então é um quadro misto de opiniões polêmicas e de previsões ousadas. E assim como eu fiz com o quadro de perguntas e respostas, eu selecionei várias opiniões de vocês e eu vou fazer 3 vídeos respondendo às opiniões de vocês, beleza? Então esse aqui é o primeiro vídeo, nos próximos domingos vão ter o vídeo 2 e o vídeo 3. Então, caso a sua opinião ainda não tenha sido lida aqui no canal, fique tranquilo que você pode aparecer ainda nos outros vídeos, beleza? Então, lembrando que esse aqui é o quadro de opiniões polêmicas, então é natural que algumas opiniões vão gerar mais discussões, mais discordância, mas vamos todos tentar manter a civilidade, especialmente nos comentários, beleza? No mais é isso, então bora pro vídeo. Só um adendo, como algumas opiniões são bem longas, às vezes eu vou lê-las inteiras quando elas forem mais curtinhas, né, o comentário de vocês, ou quando for muito longo, eu vou dar uma resumida, mas já peço pro Diego deixar o comentário de vocês mais tempo na tela, pra quem quiser ler ou pausar e ler, poder acompanhar certinho aí a opinião completa da pessoa, beleza? E começando com o MS Carlos, minha opinião polêmica ele tá falando que essa já é uma que eu vou resumir, ele tá falando que ele acha fraco o fato dos Lannister serem ricos, apenas por eles estarem em cima de uma mina de ouro durante milhares de anos, desde a época dos Casterly, porque nenhuma mina abundante de ouro no mundo real durou mais de 200 anos, quem dirá milênios, né? Então não faz sentido pro Carlos os Lannister serem tão ricos, e não se fala muito do comércio ou de outras atividades lucrativas nas terras ocidentais. Então ele fala que o ouro Lannister parece mais um código de dinheiro do The Sims. Então ele fala que tem o Lannisport e tal, que é rica e próspera, sem depender das minas, mas que tem outras cidades portuárias maiores, como Vila Velha, mas ainda assim os Hightower não têm a riqueza dos Lannisters. Bom, mas uma coisa que eu acho que o Carlos Tem 2 fatos, eu acho que dá pra pensar assim, que eu discordo da opinião do Carlos. A primeira é que a gente não tá falando de um universo de real, né? Tá falando de um universo de fantasia, onde tem dragões e outras coisas. Então, talvez as minas de Rochedo Casterly sejam realmente muito fartas e depois de milênios ainda exista sim jazidas de ouro por lá. É o primeiro fator a gente considerar. E eu acho até que o fato do Martin ter feito o rochedo ser um rochedo, ser realmente enorme, se você olha as artes dos livros, você vai ver que é um rochedo realmente colossal, é um tipo de mina que acho que não existe na vida real, já é uma justificativa do porquê que a mina durou tanto. E lembrando que apesar das Crônicas de Gelo e Fogo serem muito realistas, especialmente quando a gente tá falando de arquitetura, tem coisas que não fazem muito sentido. O próprio Ninho da Águia, por exemplo, eu acho que é um castelo um pouco improvável de se existir. Ponta Tempestade, Winterfell, também são castelos que têm elementos que eu acho que para esse período de tecnologia meio medieval, talvez não fossem plausíveis. E mesmo quando a gente para olhar os valerianos, né, a sua arquitetura, Pedra do Dragão, olhando pela série, Pedra do Dragão é um castelo normal. Agora, se você vai olhar a descrição dos livros e as artes oficiais que tem dos livros, Pedra do Dragão é um castelo quase que impossível, né, pela arquitetura que ele tem para essa época. Então, vamos lembrar que existem muitos elementos mágicos dentro das Crônicas de Gelo e Fogo que ultrapassam os dragões ou os outros, né? Então, na arquitetura, alguns detalhes que o Martin coloca. Mas, olhando pelo ponto de vista realista, também tem uma ótima explicação para por que os Lannisters seguem sendo tão ricos. Riqueza gera riqueza. Já ouviu a música do Bom Xibom, Xibom Bom Bom? Né? O de cima sobe e o de baixo desce. A riqueza gera riqueza. O rico fica cada vez mais rico. Vocês lembram daquela submarino que explodiu recentemente? Acho que foi o final do ano passado, esse ano, dos milionários que foram ver o Titanic e explodiram. Esses milionários, alguns deles eram descendentes das pessoas que estavam no Titanic lá há 100 e poucos anos atrás. Ou seja, eles são parentes de pessoas que já eram ricas há 100 anos atrás e que seguiam sendo bilionários hoje em dia e foram querer ver onde morreram os seus parentes, né, há muitos anos atrás. Riqueza gera riqueza, por isso que a gente fala de herdeiro. E muitas vezes a gente pensa nesse elemento de herdeiro como o bilionário e o filho do bilionário. Mas grande parte, a gente tá falando de gerações de riqueza, especialmente com as pessoas muito ricas, com os donos de marcas muito antigas, com os donos de propriedade muito antigas. A riqueza, um cara que era rico
rico há 200, 300 anos atrás, a tendência é que as gerações dele permanecessem ricas e fossem ficando, inclusive, cada vez mais ricas. Então, a riqueza tende a gerar mais riqueza, pelo menos para aquelas pessoas, para aquele grupo de pessoas que se tornou rico. Então, os Lannisters serem ricos e seguirem sendo ricos faz todo sentido, porque provavelmente eles pegaram esse ouro, eles construíram o Lannisporto, eles emprestaram dinheiro, por terem reservas de ouros, eles conseguiam grandes financiamentos de bancos, como o Banco de Ferro de Bravos, eles conseguiam fazer comércio, emprestar dinheiro para as outras casas, porque a gente vê na revolta dos Rhaene e dos Starbeck que o grande problema era que os Lannisters estavam, o Tytus Lannister, pai do Tywin, estava emprestando dinheiro, mas não estava tendo esse dinheiro devolvido. E aí que o Tywin faz a rebelião, quer dizer, ele proclama os Rhaene e os Starbeck como inimigos, eles se revoltam e ele destrói. Mas foi tudo uma questão de dívidas. Então, provavelmente, os Lannisters tinham o costume de emprestar grana para os seus vassalos e esses vassalos pagarem com juros. A mesma coisa, quando o Ned Stark chega em Porto Real para ser mão do rei, ele descobre que a coroa tem uma dívida de 11 milhões de dragões de ouro. Desses 11 milhões, 5 ou 6 milhões eram com os Lannisters. Ou seja, os Lannisters emprestavam dinheiro e provavelmente cobravam com altíssimos juros. E será que eram juros simples? Não, eram juros compostos, juros de banco. Então, a riqueza gera riqueza. Faz todo sentido os Lannisters continuarem ricos. Beleza, talvez não faça sentido o Rochedo ainda ter reservas de ouro, mas esses ouros que eles passaram centenas de anos minerando, trouxe investimentos, trouxe empréstimos, trouxe financiamentos para os Lannisters, e tudo isso é abordado de forma direta ou indireta dentro das Crônicas de Gelo e Fogo. Então, riqueza gera riqueza, e é só se olhar para o mundo real. Inclusive, um livro que eu acho que fala um pouco sobre isso, e que é um livro de ficção bem divertido, que eu gosto bastante, é O Reverso da Medalha, que é o principal livro do Sidney Sheldon, um ótimo autor que escreve thrillers muito bons, conhecido pelas suas personagens femininas, que são meio mulheres sensuais e poderosas e tal. Então é um livro que agrada tanto homens e mulheres. Ele não é muito famoso aqui no Brasil, eu não sei porquê, acho que ele nunca teve muita mídia aqui, mas ele é um dos autores mais vendidos do mundo. Inclusive, acho que ele tá assim no top 5, no top 10 de autores que mais venderam na história do mundo. Mas ele não é tão famoso aqui no Brasil. Mas procurem O Reverso da Medalha, que fala justamente a história da família Blackwell, que começa com um cara ferrado, tipo, 3 gerações antes, e aí ele consegue fazer fortuna com diamantes e vai mostrando o quanto a companhia de diamantes dele vai crescendo e como que os descendentes dele vão administrando essa fortuna e expandindo o império e transformando realmente no império e tendo problemas familiares com isso. É um livro que tem seus problemas, especialmente na parte final, mas é um livro muito interessante, fica uma recomendação aí, que fala indiretamente sobre isso, sobre como fortuna gera mais fortuna, sobre como grana gera mais grana e também problemas pessoais entre os herdeiros. O Logical que falou: acho que provavelmente vai rolar um casamento arranjado entre Jon e Sansa para resolver os problemas políticos do norte. Tem vários indícios disso, né? Com a Tormenta de Espadas tem bastante paralelo entre os dois, e não sei se vai ser algo romântico ou não, mas tem bastante cenário político para isso acontecer. Sem falar que na árvore genealógica Stark, a única outra Sansa da linhagem casou com o Jonel Stark, que era parente e também foi algo arranjado. Bom, isso também iria de acordo com a teoria de que a Sansa vai se casar com o Stark, seguindo a teoria do torneio de Valfreixo, que eu já fiz um vídeo aqui, que inclusive se chama Sansa Stark vai se casar com Targaryen. Eu falei Sansa vai se casar com o Stark, né? Mas é Sansa vai se casar com Targaryen, que é uma teoria lá do torneio de Valfreixo, de Dunk and Egg, que a Sansa teria os seus 5 maridos e o 5º marido seria um Targaryen. E aí poderia ser o Jon, né, como filho do Rhaegar, mesmo que não legítimo. Eu acho que pode acontecer, eu diria que até seria o cenário mais provável, o Jon se casando com a Sansa para unificar o norte, mas existem alguns impeditivos nesse caminho. O primeiro deles, na minha opinião, é o fato de que tem o Rickon, que tem uma pretensão melhor que a Sansa, que está fazendo parte desse nó de Winterfell, e eu não vejo o George R. R. Martin se livrando do Rickon, igual a série fez, então eu acho que o Rickon vai ter um papel. Eu também diria que o caminho do Jon vai passar pela Val, uma personagem ignorada de Game of Thrones, mas tem muitos indícios de que o Jon tem uma relação especial com a Val, e eu acharia difícil que os dois não ficassem juntos, mas poderia ser depois de um casamento com a Sansa, depois da longa noite, e se o Jon for ter um final exilado, ou um final pra viver com o povo livre, talvez ele ficasse com a Val, mas eu diria que deve rolar algo entre o Jon e a Val.
Enfim, não sei. A gente sabe que era plano original do George R. R. Martin que houvesse um triângulo amoroso entre Tyrion, Arya e Jon. E talvez ele tenha substituído isso por um triângulo amoroso engraçado do Tyrion, Sansa e Jon? Pode ser, eu acho que não é uma teoria tão improvável. Jean, minha opinião polêmica é que a Dany não vai queimar a cidade que tanto sonhou conquistar. O jovem Griff tomará um dos dragões dela no lugar do Jon Snow e ele sim vai queimar a cidade quando for recusado pelo povo. Eu também gosto dessa teoria, não sei se ela faz tanto sentido porque tem um problema de logística de como que o jovem Griff vai tomar um dos dragões da Daenerys. Seria através do berrante dos dragões que tá com o Victarion, então o Victarion vai propor casamento pra Daenerys lá em Meereen, a Daenerys vai recusar o Victarion, ele vai pegar o berrante, vai pra Porto Real e vai se unir ao jovem Griff, e aí o jovem Griff vai usar o berrante pra tomar um dragão, ou o Ben Mulato Plum vai tomar um dragão da Daenerys porque talvez ele tenha sangue valeriano também, e um dos dragões, o Rhaegal, se eu não me engano, tem uma boa relação com ele, e aí ele vai levar esse dragão pro jovem Griff, ou o próprio Victarion vai roubar um dragão e vai levar pro jovem Griff. É difícil ver isso acontecendo com naturalidade dentro da história, sabe? Esse arranjo de um dos dragões da Daenerys sair pro jovem Griff. Eu acho muito improvável que a Daenerys chegue com os 3 dragões e que aí o jovem Griff consiga fazer uma de Quentyn Martell na calada da noite e roubar um dragão da Dany, sabe? Eu não vejo isso acontecendo. Mas a ideia do jovem Griff queimando a cidade porque ele é recusado pelo povo seria interessante, porque eu acho que o jovem Griff tem mais expectativa de ser amado pelo povo do que a Daenerys. A Daenerys já enfrentou a rejeição muitas e muitas vezes, algo que a série nunca conseguiu trabalhar direito, né? O quanto que a Daenerys enfrentou a rejeição de Meereen, do povo comum, apesar de ser amada pelos libertos, pelos Dothraki, pelo grupo de Dothrakis dela. A Daenerys, todo o arco dela também tem a ver com ela lidar com a rejeição, lidar com as pessoas quererem usar ela, passar ela pra trás, quererem só os dragões. O arco dela em Qarth inteiro é sobre isso, sobre como a galera não valoriza ela e sim o espetáculo que são os dragões. Então, ela ser rejeitada pelo povo em Porto Real, não vejo isso incomodando tanto ela, sabe? Eu acho que ela já passou por esse processo de entender que governar também leva à rejeição muitas vezes, especialmente conquistar um território novo. E eu acho que ela entende que ela seria uma outsider ali em Westeros. Agora, o jovem Griff, ele é muito mais criado para ser amado. Ele cresceu com o povo comum, ele estudou a fé, ele estudou nas armas, ele estudou a história de Westeros, ele vem sendo preparado para ser o príncipe perfeito. Mas se o povo não reconhecer ele como o príncipe perfeito, eu acho que ele, e é mais imaturo que a Daenerys, o Tyrion prova isso, acho que ele teria mais chance de surtar e de queimar a cidade. Mas eu acho curioso, né, como não só pela série, mas existem muitos indícios de que Porto Real vai queimar, né? A dúvida é quem e quando. O Matheus Yuri traz aqui 2 opiniões. A primeira delas é que ele acha estranho não ter tido nenhuma revolta no reinado do Aegon indigno, especialmente uma revolta em grande escala, para derrubar ele e colocar o Daemon II ou outra pessoa no trono de ferro. Ele acha que o Daemon não seria contra uma revolta, já que o pai dele estava fundando o reino. Bom, quanto a isso, acho 2 pontos. Primeiro que tem um comentarista de futebol americano que eu gosto muito, que é o Anthony Curti, que ele sempre fala sobre essa questão da queda dos técnicos e quando vão substituir um quarterback do time, que só tem impeachment se tiver um substituto, né? Se tiver o plano B. Sem plano B, não tem impeachment. Pelo menos no futebol americano é assim, e acho que na política também. Então, o Daemon II não era um bom plano B. As pessoas não gostavam dele, porque desde muito cedo ele era casado com uma Martell. Então, o Daemon II sempre foi muito próximo de Dorne, o que já afastava boa parte da corte de Porto Real e dos lords de Westeros dele. Então, o Daemon II não era bem visto pela maior parte dos lords de Westeros. Por isso que nunca houve uma tentativa organizada de derrubar o Aegon IV. É diferente do que a gente já vê sendo comentado no reinado do Aerys II, onde havia o príncipe Rhaegar, que era muito bem visto pela maior parte dos nobres de Westeros, e até se fala que o torneio de Harrenhal talvez fosse uma grande reunião de fachada para falar sobre a derrubada do Aerys II. Inclusive, a última coisa que o Rhaegar fala pro Jaime é que quando ele voltasse da Batalha do Tridente, as coisas iriam mudar, já dando a entender de que ele talvez fosse tirar o pai dele do comando, né? Já fazer uma passagem de bastão. Então não havia na época do Aegon IV um substituto
que fosse amado pelos lords, que fosse bem visto pelos lords para derrubar o Aegon IV. Mas vale lembrar que houve tentativa sim de revolta. Inclusive o príncipe Aemon, Cavaleiro do Dragão, que é considerado o maior exemplo de cavaleirismo, o cavaleiro mais lúdico da história de Westeros, ele morre, ele era irmão do rei, eles se odiavam, mas ele era comandante da Guarda Real, ele morre defendendo o rei Aegon IV de um atentado. Então, foi um atentado porque o rei Aegon mandou matar uma galera de uma casa, e aí os filhos daquele senhor se revoltaram contra o rei e tentaram assassinar ele. Mas então houve sim tentativas de revolta, tentativas de assassinar o rei. Então o governo do Aegon IV não passou impune. Mas é por isso também que a gente precisava tanto de Fogo e Sangue Parte 2, que iria relatar também a história do reinado do Aegon IV, pra gente ver o que aconteceu, né? Quais que foram as medidas que foram tomadas, se houve mais tentativas de revolta, se houve mais conspirações contra o rei. Então a gente falta pra gente ver isso. Mas também vale lembrar que a rebelião Blackfyre, ela é de certa forma consequência desse período do reinado do Aegon IV, porque foi um reinado de um rei maluco, um rei indigno. Depois a gente vem pro Daemon II, que era muito próximo de Dorne, uniu Dorne aos Sete Reinos, mas por conta disso não era amado por vários lords. E aí tinha o Daemon Blackfyre, que era sempre visto como uma ótima pedida. E, eventualmente esses descontentamentos, esses cochichos e conspirações acabaram levando a rebelião Blackfyre, que, por mais que nenhuma grande casa de Westeros tenha apoiado os Blackfyre, a história diz que metade das casas de Westeros apoiaram os Blackfyre. Então, a maior parte das pequenas casas acabaram indo pro lado dos Blackfyre. Então, mostra que foi sim um evento muito grande, uma rebelião de grandes proporções, que não aconteceu no reinado do Aegon IV, mas que com certeza também tem os seus alicerces no péssimo governo que ele fez. Ele também fala aqui que ele acha o Aerys I, filho do Daemon II, um dos piores reis que já sentou no Trono de Ferro, porque ele ficava reinando o reinado inteiro lendo, pouco se importava com o reino, e se não fosse o Brandon Rivers e outros membros da casa Targaryen como Maegor, ele teria sido um Aenys 2.0, um rei fraco e indeciso. E inclusive ele poupa o Aço Amargo depois da segunda rebelião Blackfyre, e o Aço Amargo, em vez de ser morto, é mandado pra muralha, mas consegue fugir, o que mantém vivo a rebelião. Sim, acho que ele foi um péssimo rei também, mas é aquilo, né? Um rei também, ele é medido pelas pessoas que estão ao redor dele, né? O Aegon IV, por exemplo, ele não era péssimo só porque ele era um rei terrível, mas porque ele colocava bajuladores e pessoas corruptas na corte, e o que prejudicava ainda mais a situação do reino. Então, o fato do Aerys I ter mantido bons conselheiros, ter mantido o Maker próximo, ter mantido o Brynden Rivers próximo, de certa forma é um mérito dele, mesmo que ele não se importasse, mas que fez com que o reinado dele, no final das contas, não fosse tão ruim, porque por mais que ele pessoalmente não gostasse de governar, ele colocou pessoas competentes para dar andamento no reino. Então é um pequeno mérito, e é por isso que ele não é tão lembrado como um rei ruim. Tá, bom, o Felipe aqui mandou um baita textão, que eu vou resumir aqui pra vocês, mas basicamente o que ele fala é que ele acha que o Tyrion é super valorizado. Ele fala que o Tyrion nunca sofreu tanto quanto ele diz, que o único momento que ele sofre na história é quando ele tá preso no Vale de Arryn, que ele volta de lá muito vingativo e se mostra um monstro ao falar que daria pros homens dos clãs selvagens do vale inteiro pra eles saquearem e destruírem, porque ele tava com raiva da Lysa. Que o Tyrion, assim como o Tywin, era uma mula no seu círculo próximo, porque o Tywin não soube cuidar dos filhos, e o Tyrion tinha essa mania com prostitutas que foi sua ruína. Daí o Tyrion fala mal da Cersei, mas ele também se acha mais inteligente do que ele é, e que ele se gaba da Batalha do Água Negra, mas ele só tava lá porque o Tywin queria. E meio que isso, e que as pessoas só gostam do Tyrion porque ele deu tapa no Joffrey e bateu de frente contra o Joffrey. E que ele também nunca se livrou do Mindinho, confiou demais no Varys, igual o Ned fez, e que foi ruim, e que ele devia ter se livrado do Mindinho. Bom, eu discordo quase tudo que o Felipe trouxe aqui sobre o Tyrion. Vamos lá. Primeiro, que o Tyrion dizer que ele sofreu na vida não tem a ver com sofrimento físico, né? Tem a ver com o fato de a vida inteira ele ter sido destratado, considerado inferior e ter sido escanteado e ser mal visto por ser anão. Então, por ser deficiente físico, ele sempre foi mal visto. E o livro tá cheio de inúmeras demonstrações e inúmeros momentos em que isso se confirma a verdade.
de quanto as pessoas destratam Tyrion, veem ele com maus olhos, simplesmente por ele ser diferente. Tanto as memórias do Tyrion trazem isso, desde sempre o fato da Cersei odiar ele, destratar ele, os tios também que às vezes não valorizavam ele, o pai também que ignorava ele completamente, dava sempre serviços ruins, não considerava ele o filho, e até outras pessoas, como a Catelyn Stark, desde o começo não gosta do Tyrion simplesmente por ele ser anão, considera ele pior como Lannister por conta disso, e várias outras pessoas a gente vê que destratam Tyrion pela deficiência física dele. Acho que é muito comum de alguém, talvez, que a gente que não... Eu falo por mim mesmo, porque eu também nunca sofri nenhum tipo de preconceito forte na minha vida, né? Sofri mais na fase que eu tava engordando, que daí eu comecei a sofrer um pouquinho mais do famoso body shaming. Da minha esposa, ó, não gostava de eu ser gordinho, daí depois ela aceitou. Exposed. Não, mas acho que sofri mais com isso, mas nunca nada muito profundo, assim. E também por ser um homem meio açucarado, né? Também sofri um pouco disso, né? Mas assim, também com o tempo a gente foi esperando. Agora, uma pessoa como Tyrion, que tem realmente uma deficiência da qual ele não consegue fugir, que é muito aparente pra todo mundo, qualquer pessoa que é muito diferente vai sempre sofrer muito, e geralmente isso é psicológico, não físico. Então dizer que o Tyrion não sofreu tanto quanto ele afirma é mentira. Ele sofreu sim muitos abusos psicológicos e talvez não tanto abusos físicos. E a única coisa que salvou o Tyrion de não sofrer ainda mais é o fato de ele ser Lannister, e porque ainda mesmo odiando o Tyrion, mesmo querendo rejeitar ele o máximo possível, sabia que ele era Lannister, então ainda assim tinha que ter um cuidado com ele. E sim, acho que aí você fala sobre os defeitos. Eu acho que o Tyrion é genial, e quando a gente tá lendo A Fúria dos Reis, que é o grande livro do Tyrion, que mais foca nele, que ele tem mais capítulos, ele é meio que o protagonista desse livro, a gente vê a quantidade de medidas geniais que ele tem, a quantidade de sacadas, o quanto ele entende as coisas, o quanto ele interpreta bem, o quanto ele é muito mais inteligente que tá todo mundo ao redor dele. O problema é que olhar depois, ver que os planos do Tyrion não deram certo, ou ver onde ele errou, ou ver como as coisas falharam pra ele, é ser meio engenheiro de obra pronta, porque quando o Tyrion estava naquele contexto, e a história deixa isso claro, ele estava sendo genial. Então ele foi fundamental para a Batalha do Água Negra, e foram decisões que ele tomou. O Tywin coloca ele lá porque sabe que o Tyrion vai ser capaz de lidar com a Cersei, de lidar com o Joffrey e de preparar as defesas para a cidade. Por mais que o Tywin nunca admita isso, ele sabia que o Tyrion era o único capaz de fazer isso, e o Tyrion manda bem. Ele cria um monte de medidas, toma muitas decisões que permitem com que a cidade aguente o primeiro ataque do Stannis, o que dá tempo pro Tywin chegar e salvar a cidade. O Tyrion nunca ganhou reconhecimento por isso, ao mesmo tempo que o Tyrion já sofria também muito preconceito da cidade por ser anão, por ser diferente, por ser visto como um monstro. Ele também consegue lidar muito bem com as tramóias da Cersei, ele tá sempre um passo na frente dela, lida com o Mindinho, então ele lida com as tramóias do Mindinho, do Pequeno Conselho, e ele sabe que ele tem que se livrar do Mindinho, não é um erro que ele toma. O ponto é, as circunstâncias mudam. Por exemplo, o Tyrion fala que o Mindinho tem todo o controle financeiro de Porto Real, então ele precisa aos poucos substituir os homens do Mindinho para depois por homens dele, para depois se livrar do Mindinho. Só que isso leva tempo, e a cidade tem outras necessidades. O Stannis vai atacar, a cidade está em guerra. E na verdade, inicialmente, a ideia era que o Renly iria atacar a cidade em algum momento. Mas o que acontece? Coisa que ninguém controla. O Renly é morto pelo Stannis, o Stannis se torna a força principal, abre caminho para fazer um acordo com os Tyrell. O Tyrion é esperto o suficiente para ver que esse acordo é o melhor caminho, só que tem que enviar alguém da corte. O único disponível para fazer isso é o Mindinho. Então surgem situações que fogem do controle do Tyrion, que ele tem que lidar. Não é ele que dá os títulos pro Mindinho. O ponto é que naquele momento era urgente fazer um acordo com os Tyrell, e o Mindinho era a única pessoa disponível para fazer essa viagem, que era perigosa, que iria ter que sair da cidade, que poderia nunca voltar. Tanto que no Clube das Crônicas, a gente tá lendo o capítulo do Tyrion, o último que a gente discutiu, justamente está falando que talvez o Mindinho esteja morto, porque eles nem sabem aonde que tá o Mindinho nesse momento, porque não tem como enviar corvos, a cidade está sitiada, né? Os caminhos são tão complicados por conta da guerra, então era uma decisão arriscada enviar o Mindinho, mas era a única coisa a ser feita naquele momento, e foi um cenário que fugiu do controle do Tyrion. Então não dá para ser muito engenheiro de obra pronta, porque lendo os capítulos por capítulos, você vê o quanto o Tyrion é genial. Mas, assim como o Tywin, assim como a Cersei, o Tyrion tem defeitos. É o que faz ele ser um personagem interessante dentro das Crônicas de Gelo e Fogo. Não um cara genial que acerta tudo o tempo todo, mas um cara que, apesar de ser muito inteligente,
também tem suas fraquezas. No caso do Tyrion, a fraqueza dele é que ele queria ser amado, e ele encontrou esse amor na Shai, achava que ela respondia esse amor, achava que ele precisava desafiar um pouco o timing, e isso foi o calcanhar de Aquiles dele. Então assim, eu acho que o Tyrion é mais inteligente ainda do que às vezes a gente coloca ele na história. Acho que ele é a pessoa mais inteligente das Crônicas de Gelo e Fogo, mas houveram muitos cenários que se voltaram contra ele, muitas situações inesperadas, e a própria guerra é muito confusa, né? Então as dinâmicas mudaram, algumas coisas fugiram do controle dele, mas eu acho que se o Tyrion tivesse talvez mais tempo, ele ainda poderia fazer mais. Mas, enfim, o cenário político muda ali do segundo pro terceiro livro e acaba que o Tyrion fica completamente escanteado e o Tywin decide que é melhor se livrar dele, e aí o Tyrion fica numa situação muito difícil. Então, e sim, acho que o Tyrion tem seus momentos de vilania, ele tem seus momentos de crueldade, isso é algo que tá dentro dele. É uma espécie de luta interna que ele tem entre ser um cara mais moral e ético, o cara que, por exemplo, vai impedir que o Joffrey bata na Sansa, que vai tentar cuidar um pouco dela, ao mesmo tempo o cara que vai mandar os ossos do Ned Stark de volta para Winterfell como sinal de respeito, mas também é um cara que vai abusar da menina que é escrava só porque ele pode, também é o cara que vai matar lá o bardo que fez a música dele com a Shai. Então ele é o cara que tem essas nuances dentro dele, o que faz ele ser um personagem interessante. A Gabi Salles, Um Sonho de Primavera vai ser muito mais tranquilo de ser escrito, uma vez que vai se tratar do fechamento de arcos de personagens, coisa que o George já tem uma visão muito clara e concreta de como se dará, diferente dos Ventos do Inverno, que se trata do caminho até o desfecho, ou seja, muito mais incerto e difícil de elaborar e escrever. Acho que teremos a conclusão da saga uns 3 ou 4 anos após o lançamento dos Ventos. Eu acho que seria um cenário muito plausível. Nem é também talvez por otimismo, mas eu acho que é muito plausível, e na verdade esse é o ponto que eu acho que mais atrasa os Ventos do Inverno, porque acho que em questão de escrita, de material, se o George R. R. Martin não mentiu pra gente, ele tem as 1.200 páginas, já falei isso muitas vezes aqui, já é o suficiente para publicar um livro, e um livro grande, inclusive. Então, a gente já tem, em questão de quantidade de páginas, de volume, a gente já tem material suficiente para os Ventos do Inverno. O que eu penso é que o Martin está tentando decidir o máximo de coisas agora para a história, está tentando reescrever capítulos, recolocar os capítulos de personagens, redefinir os arcos de personagens, para que esse é o momento de maior parte das decisões. Porque uma vez que ele tenha decidido agora para os Ventos do Inverno, os caminhos já vão estar traçados para o Sonho de Primavera. Então, quando chegar no Sonho de Primavera, não vai ter muita coisa para decidir. Ele só vai precisar escrever mesmo, porque os caminhos já vão estar definidos. E eu acho que justamente isso, para mim, na minha opinião, além de uma questão psicológica do Martin, dele entender que está pronto e que precisa lançar o livro, esse é o motivo prático que mais faz sentido para o livro estar atrasado. É que ele precisa definir quais são os caminhos. E uma vez que ele tenha definido os caminhos dos personagens em Os Ventos do Inverno, depois acho que vai ser muito difícil de mudar. E eu acho que nesses 13 anos o Martin mudou muita coisa. Para os próximos vídeos eu acho que tem algumas opiniões polêmicas nas quais eu vou comentar mais sobre isso. Mas eu acho que a gente ignora o quanto o Martin mudou nesses 13 anos. Provavelmente foram os 13 anos mais loucos e com mais mudanças de toda a vida dele, apesar de ele já ser um cara bem velho. E eu acho que muita coisa mudou para ele. Ele já deu vários indícios disso nos textos dele do Nora Blog, e acho que isso se refletiu nas crônicas. Eu acho que o que o Martin pensava para as crônicas Gelo e Fogo em 2011 é muito diferente do que ele pensa em 2024. Então muita coisa mudou, e eu acho que é isso que atrasa mais a história, é ele precisar definir os caminhos. E acho que isso gera uma pressão maior, uma tensão maior para ele de definir, isso aqui vai entrar, mas se eu colocar isso agora não vai dar para mudar depois, se eu fazer o personagem tomar essa decisão agora, depois nos Ventos de Primavera não tem como mudar, vai levar ele pro caminho A, mas se eu mudar aqui essa decisão nos Ventos do Inverno, o personagem vai pro caminho B em Sonho de Primavera. Então isso tem esse lado ruim, de que eu acho que é isso que atrasa a história, e o Martin vai precisar aceitar que ele vai ter que tomar suas decisões e dizer chega, e parar de reescrever. Mas uma vez feito os Ventos do Inverno, eu acho que o Sonho de Primavera é realmente só concluir a história, os caminhos já vão estar definidos, as rotas já vão estar traçadas, e teoricamente seria muito mais curto para ele chegar no final. O Iago Harper, eu acho. George estava com preguiça quando estava escrevendo Fogo e Sangue, e quando chegou na metade, correu contra o tempo para terminar o livro. O desfecho da Dança dos Dragões e a forma com que os dragões e seus cavaleiros morrem beira o ridículo de tão apressado. Eu também não
sei se eu concordo com isso, porque depois da Dança dos Dragões, a gente ainda tem o quê? Mais umas 100 páginas do terceiro, do período de regência. Então, não acho que isso seja um argumento para dizer que ele estava apressado, porque daí, nesse caso, se ele tivesse apressado porque a dança foi corrida, então a parte ali do Aegon III, da regência, teria sido muito mais curto, né? E eu acho que não foi. Então, inclusive, acho que o Martin se estende ali nesse período da regência. Tem várias rebeliões que ele fala, várias minúcias, as mudanças ali do reinado, a Primavera Lisena. Então, não acho que a Dança dos Dragões ter sido corrida seja um indicativo de que ele estava com preguiça e que ele rushou o final do livro. Porque depois da dança ainda tem muito livro. Então não faz sentido. Agora, eu só acho que, pra mim, o Martin ter matado os dragões de uma forma até ridícula, pra mim mostra que o Martin não é o cara dos dragões. Assim, não é o mais importante pra história dele. E aí uma boa parte dos fãs acha que os dragões é a coisa mais importante. Se tornou com House of the Dragon, porque isso, e com Game of Thrones, porque isso sempre chamou muita atenção. E os dragões vieram muito à tona e, né, se tornaram muito populares. Mas eu acho que pro Martin nunca foi a parte mais importante da história. Inclusive, no plano original, nem tinha dragões. Não faz parte do plano original dele pra história. Acho que os dragões já teriam sido extintos há muito tempo. Então... E acho que a Daenerys nem teria dragões. Então, o Martin precisou justificar por que os dragões morreram e por que não tinha tantos Targaryen no final da dinastia e no período atual das crônicas. Então ele simplesmente matou esses personagens e foi matando do jeito que deu. Alguns fizeram mais sentido, outros não. Mas em especial a morte dos dragões, eu acho que é um sinal de que o Martin nunca ligou muito pros dragões. Não é a coisa mais importante pra eles. Se a gente parar pra pensar, a gente tem pouca informação sobre os dragões, apesar de eles serem bem presentes em boa parte da dinastia Targaryen. Mas eu acho que o Martin simplesmente se livrou das criaturas mesmo, porque pra ele é meio dane-se, assim, sabe? Eu acho que essa interpretação faz mais sentido do que ele estar com preguiça de escrever o livro. Até porque, vamos lembrar, se tem uma coisa que o George R. R. Martin gosta de fazer, é escrever, reescrever. Então, pra mim, esse argumento da preguiça não faz muito sentido e não corrobora com outras atitudes do Martin, né? Se fosse assim, se ele ficasse com preguiça e rushasse as coisas para entregar, a gente teria os Ventos do Inverno há 10 anos atrás. Beatriz Fonso. Robert era sim um péssimo rei, marido, pai, amigo. Coitado do Robert. Mas eu não acho que ele mataria as crianças se descobrisse sobre a bastardia. Ele ia direcionar a raiva dele pro Jaime, pra Cersei, por ter sido feito de otário por tanto tempo, ia ficar com o ego ferido. Em circunstâncias diferentes, o próprio Ned poderia aconselhar ele a simplesmente deserdar os três e mandar eles para serem criados em Rochedo Castle. Parabéns pelo canal, gosto muito do seu trabalho. Obrigado. Então, racionalmente, eu acho que o Robert realmente não descontaria nas crianças. O problema é que o Robert era um cara com ímpetos de fúria, com descontrole quando estava bravo. E a gente tem vários indícios disso dentro das crônicas. O primeiro deles é quando o Robert quer matar a Daenerys. Ele fica totalmente furioso, não consegue ver racionalmente nenhum outro caminho a não ser mandar matar a Daenerys, porque a Daenerys estava grávida e tinha que mandar matar a filhote de dragão, tinha que matar. E ele ignorou completamente o Ned Stark. O Ned Stark falou, se você mandar matar ela, eu vou embora, não sou mais sua mão do rei. O Robert falou, então vai. E ainda ameaçou o Ned de morte, falou, se você não falar comigo de novo dessa forma, eu ponho sua cabeça no espeto, não sei o que, porque o Robert, com raiva, ele era totalmente irracional. E também, quando a gente lembra da morte dos filhos da Elia Martell, ele foi totalmente irracional. Isso gerou um rompimento entre o Robert e o Ned, é por isso que o Ned vai sozinho salvar a Lyanna na Torre da Alegria. Só que depois, quando o Ned volta com a notícia da morte da Lyanna, e o Robert estava já calmo, eles fazem as pazes. Do mesmo jeito, quando o Robert está para morrer, ele está em paz, ele manda desfazer a ordem de matar a Daenerys, porque ele volta ao racional. Então, realmente, o Robert pensando, sendo racional, tranquilo, ele não mandaria matar as crianças, porque veria que elas não têm culpa. Agora, quando ele recebesse a notícia e ficasse fulo, aí ele mataria quem estivesse na frente dele. Então, e o Ned sabia disso. Então, o problema era esse ímpeto de descontrole do Robert. Então, eu não ponho minha mão no fogo pelo Robert quando ele descobrisse a notícia da morte das crianças, da bastardia das crianças. Agora, o Ned Stark também poderia ter tomado outras decisões. Ele poderia ter prendido as crianças, deixado elas protegidas, e daí prendido a Cersei, e aí contado pro Robert
mas sem revelar onde estavam as crianças. Que é mais ou menos o que o Davos faz com o Edric Storm. O Edric Storm, o Davos, recebe a notícia da morte do Joffrey, o que confirmava o que a Melisandre tinha dito, que o sangue do rei tem poder, que o sangue do Edric Storm tinha poder de matar os outros reis, ela usa sanguessugas. O Stannis não quer matar o Edric Storm, mas ele fala que se as sanguessugas com o sangue dele derem certo esse ritual, e o Joffrey, o Balon e o Robb morressem, aí sim ele sacrificaria o Edric Storm. E aí morre primeiro o Balon, morre o Robb, a notícia chega pro Stannis, ele já fica assim, olha, acho que a Melisandre tá certa, eu tenho que sacrificar o rapaz porque o sangue de rei tem poder. Mas aí o que o Davos fala? Não, mas você falou que ia esperar ver se o Joffrey também morria, pode ter sido só coincidência, então tem que esperar. Daí o Stannis fala, beleza. Aí chega a notícia da carta da morte do Joffrey, o Davos pega a carta, esconde, faz a conspiração, manda o Edric Storm embora. Quando ele já tá lá salvo em Essos, aí sim ele entrega a carta pro Stannis, e o Stannis fala assim, então beleza, a Melisandre tava certa, traz o rapaz pra eu sacrificar. Aí o Davos fala, mandei ele embora. Então o Ned Stark tinha que ter feito a mesma coisa pelos filhos da Cersei e pelo reino. Mas ele deixa o ego dele, a honra dele, falarem mais alto. Bironiano. Fala, Thiago. Eu diria que não é exatamente uma opinião polêmica, mas acho quase incoerente que o Joffrey seja tão estupidamente covarde ao invés de um habilidoso guerreiro para os padrões ideais de educação que um príncipe Westerosi devesse receber. Não me veio à cabeça que o tio era o melhor guerreiro de Westeros em sua época, o pai era o demônio do tridente, o maior da sua época também, o avô era o Tywin Lannister, e eu não consigo entender como os três deixaram o príncipe herdeiro viver de maneira tão acomodada como se fosse uma princesa. Deixa eu pensar. Acho que tem alguns pontos. Primeiro, eu acho que houve uma grande ausência do Robert como pai criando o Joffrey. Então isso tirou já essa figura de um guerreiro que iria ensinar o Joffrey a ser um bom lutador, um bom guerreiro, um homem corajoso. A Cersei, que ficou mais próxima do Joffrey, mimou ele completamente. Então os dois pais foram péssimos nesse sentido. Acho que o Jaime poderia ter treinado o Joffrey, mas para evitar qualquer acusação de incesto, eu acho que a Cersei evitou que o Joffrey, que o Jaime tivesse qualquer contato mais próximo com os três filhos. Então ela sempre evitou isso. E é engraçado porque em House of the Dragon a gente vê que o Harren Strong, ele é mais próximo dos filhos da Rhaenyra. E eu não sei se tem isso no livro, acho que não. Mas na série tem, né? Que aí o Criston Cole treina mais o Aemond e o Aegon e não dá muita atenção pros filhos da Rhaenyra, e o Harren Strong fica bravo porque devia treinar melhor. Aí isso até gera uma briga entre eles lá, né? Que faz com que os Strong vão embora pra Harrenhal. Mas o fato do Harren Strong ser muito próximo dos filhos da Rhaenyra ali na série faz com que aumentem os rumores de que as crianças são bastardas. E eu acho que isso faz sentido. Foi um acréscimo legal da série, porque eu acho que isso não tem nos livros. Mas em Game of Thrones isso faz sentido, nas Crônicas de Gelo e Fogo, faz sentido porque a Cersei não queira muito que o Jaime fosse muito próximo dos filhos para não levantar qualquer suspeita. Então a gente tem uma Cersei mimando, um Jaime que foi afastado das crianças e um Robert que era um pai ausente. E aí o Tywin vivia no Rochedo, então o Tywin não vivia em Porto Real para criar o Joffrey. Depois, quando o Joffrey morre e o Tywin é a mão do rei, a gente vê ele muito mais próximo, né, do Tommen querendo criar outro homem da maneira certa. Só que aí, ao mesmo tempo, eu acho que então isso influenciou, essa ausência dessas figuras e o mimo da Cersei influenciaram no Joffrey ter uma personalidade muito diferente da que ele devia ter. Ele não foi corajoso, mas eu nem sei se o Joffrey não era habilidoso nas armas. Talvez ele fosse, porque provavelmente ele treinou espadas, ele treinou nas armas. Então talvez ele fosse habilidoso, pelo menos na média, para ser um guerreiro. O problema é que ele era um crápula, um sociopata e um covarde. E aí eu acho que ele até foi treinado, talvez até pelo cão de caça e tal, e ele mandava bem na arte da espada. Bom, ele foi desarmado pela área também, né? Mas enfim, talvez ele fosse habilidoso num contexto normal com a espada, mas eu acho que o principal ponto é que a personalidade dele sofreu com a ausência do Robert, com o mimo da Cersei, e a Cersei também afastar os filhos dela do Jaime para não levantar suspeitas, e o Tywin, que foi criado longe. E aí acho que ninguém deu a criação devida que o Joffrey precisava. O Ronielli mandou essa
opinião aqui, e que é uma dúvida, mais uma opinião. Ele é membro do canal, ele mandou lá no grupo do WhatsApp, mas eu já tinha selecionado aqui entre as opiniões normais. Eu vou resumir porque é grande, mas ele fala se não seria mais fácil pro Robb insistir mais no apoio do Vale de Arryn do que pedir apoio ao Renly. Sendo que os senhores do Vale eram mais próximos dos Starks, já sabiam publicamente que os Lannisters tinham conspirado para matar o Jon Arryn, ou pelo menos essa era a informação, então que o Robb poderia ter enviado cartas para os senhores do Vale pedindo soldados voluntários, pedindo casas para apoiar na luta contra os Lannisters. Especialmente quando o Stannis envia ali a carta falando sobre a bastardia do Joffrey e tal, se ele não poderia ter tentado convencer os senhores do Vale a apoiarem ele. E também o Robb tinha do seu lado o Peixe Negro, que tinha uma boa reputação no Vale, então talvez ele pudesse negociar algumas casas voluntárias ou soldados voluntários para apoiar ele na luta. Bom, eu acho que sim, o Robb Stark poderia ter feito isso e poderia ter pedido ajuda para os senhores do Vale, mas eu acho que não daria certo. Porque, vamos lembrar, a Lysa Arryn, por mais que ela soubesse de tudo isso, ela estava convicta em manter os senhores do Vale, os cavaleiros do Vale, longe da guerra. E por mais que eu acho que vários senhores queriam apoiar a Lysa, quer dizer, queriam participar da guerra e lutar contra os Lannisters, ainda mais com esses rumores de que o Jon Arryn foi assassinado pelos Lannisters e tudo mais, para fazer isso, seria necessário que ou as casas do Vale desobedecessem a Lysa e fossem lutar por conta própria, o que seria um ato de rebelião contra a casa Arryn e poderia ser punido, tanto que, vamos lembrar que a gente tem alguns exemplos disso, né? Durante a rebelião do Robert, por exemplo, os Frey não atendem o chamado dos Tully para lutar junto deles na Batalha do Tridente. O Walder Frey chega depois, e ele ganhou uma má reputação a vida inteira por conta disso. Mas ainda assim não foi punido. Porém, durante a Guerra dos Cinco Reis, o grande John Umber, se eu não me engano, ele testa o Robb, quando ele chama todos os vassalos pra ele, e ele fala pro Robb, eu não vou lutar por você é só um guri, eu vou voltar pra casa. E meio testando o que o Robb iria fazer, e aí o Robb fala assim, beleza, e depois que a gente matar os Lannisters, quando a gente estiver voltando, a gente vai passar no teu castelo e vai acabar com você, vai pendurar o teu corpo. E aí o John Umber puxa a espada, o Robb manda o vento cinzento que come os dedos do John Umber. Então, realmente, existe essa prerrogativa de uma casa desobedecer ao seu senhor, de participar ou não de uma guerra sem autorização. Mas isso provavelmente geraria consequências. Se eu não me engano, também os Florent desobedecem os Tyrell durante a guerra e apoiam o Stannis. E, eventualmente, depois da Batalha do Tridente, os Florent perdem as suas propriedades, né? Tyrell tomam e criam um novo ramo da casa Tyrell usando o castelo dos Florent. Então, sim, os senhores do Vale poderiam desobedecer e apoiar Robb. Mas isso provavelmente traria consequências para eles. Os Arryn poderiam tomar suas propriedades, declarar eles inimigos, traidores e punir eles. E poderia também ter uma conspiração maior dos senhores do Vale de tirarem a Lysa Arryn e apontarem um novo regente. Mas, como você pode ver, isso exigiria uma rebelião dentro do Vale de Arryn, o que poderia gerar guerras dentro do Vale, porque alguns senhores provavelmente não iriam querer tirar a Lysa Arryn, já que ela era a regente legítima. Então, se os lords quisessem conspirar para apontar um novo regente, isso traria oposição, e aí poderia haver guerra entre os senhores do próprio Vale. Então, sim, o Robb Stark poderia ter pedido ajuda dos senhores do Vale, mas não seria tão simples assim. Provavelmente exigiria uma movimentação muito grande dos senhores do Vale para fazer isso acontecer, que provavelmente não daria certo. Então ele até fala ali sobre o Robb negociar com o Yohn Royce para ser o regente do Vale, tutor do Robb, alegando que a Lysa era fraca. Poderia tentar fazer isso, mas provavelmente vários senhores iriam apoiar a Lysa e ficar contra uma deposição dela, o que só geraria mais desgaste ali dentro do Vale. O Paulo Renan: não tem sentido toda aquela trama de deixar o veneno na rede do cabelo da Sansa pra Olenna pegar no dia da festa de casamento do Joffrey. Bastava a Olenna mesmo levar o veneno, Cara, é verdade. Eu não sei, eu preciso reler essa cena. Quando a gente chegar lá no Clube das Crônicas, eu vou reler, que é só em A Tormenta de Espadas. Mas, cara, eu fiquei pensando e acho que sim, não fazia sentido. Talvez, é que daí tem alguns pontos. Eu acho que não necessariamente os Tyrell e o Mindinho, a Olenna e o Mindinho, tinham exatamente o mesmo plano.
talvez a Olenna não quisesse que a Sansa saísse da situação. Então, a ideia era que o veneno ficasse na rede da Sansa e a Sansa fosse presa e aí tivesse a rede com os venenos, para a Sansa ser incriminada. Talvez a Olenna não soubesse que o Mindinho pretendia fugir com a Sansa depois. Então, tem esses elementos. E talvez fosse uma segurança a mais para a Olenna, para ela não ficar aí com veneno, para evitar qualquer suspeita dela, se revistassem o quarto dela. Porque vamos lembrar, quem iria investigar essa situação seria o Tyrion Lannister. É imprevisível, talvez ele quisesse investigar os Tyrell também. Então, foi uma precaução a mais que eles tomaram? Não sei. Mas, realmente, o George R. R. Martin deu uma forçadinha mesmo nessa situação. Mas, talvez tenha essas explicações. Nos comentários, talvez você possa deixar uma explicação melhor para por que o veneno tinha que estar no cabelo da Sansa, na rede de cabelo da Sansa, e não a Olenna já levar o veneno por conta própria. O Mike Corintiano falou: minha opinião polêmica é que após a morte do Tywin, tanto Tyrion quanto a Cersei se tornaram personagens sem objetivos e desinteressantes. O único Lannister que vive longe da sombra do pai e é interessante por si só o Jaime. Eu não acho. Eu acho que a Cersei fica mais interessante depois da morte do Tywin, que é inclusive aí que a gente começa a ter o POV dela e vê ela tomando várias decisões terríveis em Porto Real e se voltando contra os Tyrell e cometendo erros e com a fé militante. Então acho que a Cersei fica infinitamente mais interessante, até pra gente ter o ponto de vista dela. E o Tyrion, acho que muda bruscamente a história dele. Eu não acredito muito nesse arco do Tyrion ser o vilão. Acho que se ele morresse como um vilão seria extremamente decepcionante, porque ele não... O personagem não merece isso, esse caminho. Mas acho que ele continua tão interessante quanto antes. Ali lidando com o Jovem Griff, é muito legal o jeito que ele lida. A interação do Tyrion com a Merreca é interessante. A ideia de como que ele vai conseguir se provar um aliado pra Daenerys eu acho interessante. E até quando ele tá com o Illyrio, os planos dele também de coroar a Myrcella, né, como herdeira. Eu gosto bastante do Tyrion pós-morte do Tywin, então eu discordo totalmente. O Kubezek falou: gostar dos Starks é o maior senso comum e efeito manada que tem. Acompanhar os Lannisters, por exemplo, é muito mais interessante. Os personagens são mais ricos, mais complexos, tem muitas camadas, enquanto os Stark da geração atual são todos personagens sem sal e o pessoal só gosta deles por serem os mocinhos. E ainda complemento que o arco dos outros é muito menos interessante do que o arco do Trono de Ferro. Também discordo totalmente. Acho que cada personagem Stark acrescenta muito na história. Eu não sou um grande fã dos capítulos do Bran e da Arya, ou pelo menos não era. Ainda acho os capítulos do Bran fraco, mas todo o arco dele ser o Corvo de Três Olhos, as visões que ele tem me ganhado muito recentemente. Gosto muito desse arco do Bran. Acho que é o arco que tem mais mistérios pra história, isso me agrada bastante. O arco da Arya é extremamente importante pra gente ver a vida do povo comum, e é através dela que a gente vê os horrores da guerra. Então é um arco fundamental, extremamente interessante de ver do ponto de vista dela, a questão dela não ter identidade, da busca por essa identidade, dela passar de Arya pra Arya, pra Doninha, pra Fantasma. Acho muito legal. A Sansa, ela mostra... A Sansa, acho que por enquanto, pelo menos no começo do livro, ela é a mais sensal, mas ainda assim ela tem esse arco de mudar a perspectiva e de aos poucos se tornando mais gelada mesmo em relação ao mundo ao seu redor, de usar a cortesia como uma arma. É uma personagem interessante porque ela é muito diferente das outras. Não, a Sansa não vai pegar em armas, a Sansa não tem poder igual a Daenerys, mas ela usa a cortesia para se proteger e tramar. Então gosto disso também, acho extremamente interessante. Talvez a Stark mais interessante seja a Catelyn, inclusive, nos capítulos dela e depois do Ned. Então, não concordo. Gosto muito dos Lannisters também, mas não acho que gostar dos Stark seja um efeito manada, até porque nos dois primeiros livros a gente só tem o POV do Tyrion e só depois que a gente vai ter o POV do Jaime e da Cersei. Então, nos dois primeiros livros a gente tem muito mais personagens, eles são muito mais protagonistas da história, então não acho que tenha nada de efeito manada nisso. O próprio George R. R. Martin coloca eles como protagonistas e coloca vários povos da casa Stark, porque pra gente gostar deles e ver a história através deles. E quanto ao arco dos outros ser muito menos interessante do que o arco do Trono de Ferro, eu também não acho que dê pra comparar, porque a gente tem basicamente dois personagens que tratam do arco dos outros, que é o Bran e o Jon, enquanto todos os outros personagens basicamente tratam do arco do Trono de Ferro. Então é uma comparação meio justa, porque a gente tem muito mais pra ver do arco do Trono de Ferro. O que eu defendo aqui muitas vezes é que o arco dos outros vai ser o arco final da história, e que a grande dúvida das Crônicas de Gelo e Fogo não é quem vai se sentar no Trono de Ferro, porque particularmente eu acho que
ninguém vê que no final vai ter um reino bonitinho pra alguém governar. Acho que quem lê o livro consegue sentir que tudo vai ser definido na Longa Noite. Então descobrir quem é o Azor Ahai é mais importante, porque quem vai salvar a Longa Noite e como vai ficar o reino após a Longa Noite é muito mais importante do que o Trono de Ferro, diferente dos valores que a série acabou invertendo na 8ª temporada. A Caroline Mertin falou: se o Jon não fosse filho do Rhaegar e da Lyanna, a história seria mais interessante. Eu também discordo, porque eu acho que... Hoje foi um dia de discordância. Eu discordo porque acho que o Jon é filho da Lyanna, e acho que a história do Jon já é 100% interessante, dele sendo filho do Rhaegar e da Lyanna. O que eu acho que a Carol, com todo respeito, pode estar sentindo, que eu acho que muitos fãs sentem, é que existe esse anseio por algo novo. Afinal, a gente tá há quase 30 anos com as Crônicas de Gelo e Fogo, a gente tá há 13 anos esperando os Ventos do Inverno, tudo quanto é teoria foi feita, e olhando da perspectiva de agora, se o George R. R. Martin trouxesse que o Rhaegar, que o Jon não é filho do Rhaegar e da Lyanna, seria um fato novo, e isso seria mais excitante. Sim, mas eu acho que se a gente olhar pra história como um todo, a gente vai ver que a história do Jon é fruto dele ser filho do Rhaegar e da Lyanna, e que por mais que a gente possa querer um fato novo pra fazer teorias novas, pra se surpreender, a história dele é o que é, sabe? Então é igual dizer que a história do Jon seria mais interessante se ele não fosse pra Patrulha da Noite. Tipo, seria outra história, sabe? A história do Jon é interessante porque ele é da Patrulha da Noite, porque é a história dele, é o que ele é. Então, acho que não tem como desassociar isso. E acho que isso é um pouco do efeito de querer algo novo, talvez. O Hendrick falou: o Martin se afetou sim pela repercussão do final da série, e isso tem muita influência no ritmo da escrita dele. Aqui ele fala que ele acha impossível o Martin não ter se abalado e da repercussão negativa do final da série. Por isso que é impossível que ele não ter se afetado, porque uma parcela do que ele planejava foi mal visto. Assim, de novo eu discordo disso, já falei isso inúmeras vezes. Primeiro porque a gente tem essa visão de que o Martin falou pro D&D o que ele planejava, e aí os D&D fizeram, e aí as pessoas não gostaram, e por isso o Martin ficou chateado, isso impactou na escrita dele. Parece uma linha de raciocínio que faz sentido na superfície. Agora, se você aprofundar um pouco mais o olhar, você vai ver que não tem muita lógica. Primeiro, como eu já disse aqui, o que o Martin pensava, o que ele disse pros D&D lá em 2011, lá em 2016, quando eles fizeram as últimas reuniões deles, drasticamente diferente do que ele pensa hoje. Então, provavelmente, mesmo que ele falou pros D&D do final da história, ele já mudou muita coisa. Então, dizer que ele ficou totalmente impactado, ou que isso foi um fator do final da série, porque os D&D fizeram o que ele tinha planejado, eu acho que não faz sentido, porque eu acho que o próprio Martin tinha muitos caminhos pra seguir, pra ele ficar impactado da galera não ter gostado do final da série. Além disso, desde a 5ª temporada, as histórias já estão drasticamente diferentes, com vários personagens cortados, vários arcos mudados. Vamos lembrar que a interpretação que o Martin tem da história é drasticamente diferente da interpretação que os D&D têm. Os D&D cagaram pra magia da história. Eles queriam se livrar da magia da história. Eles cortaram os arcos mágicos da história. Eles flanderizaram os personagens. Eles cortaram arcos extremamente relevantes. Só isso mostra que mesmo os D&D sabendo mais ou menos aonde o Martin queria chegar, a interpretação deles do que esse final significava é totalmente diferente da do Martin. Não faz sentido. Então, o Martin se afetar por um final de uma história do qual os caras tinham uma interpretação totalmente diferente, dos caras já faziam anos que estavam mudando a história, dos caras que rusharam totalmente o final. Ou seja, eu duvido que tenha 10% do final planejado pelo Martin no final de Game of Thrones. E mesmo que ele ficasse muito afetado, eu acho que o raciocínio mais lógico seria, se o Martin é esse cara que fica tão afetado pelo final de uma série do qual ele não tinha controle e do qual a história estava drasticamente diferente da dele, se ele fica tão afetado por isso e ele se importa tanto assim com a opinião das pessoas, faria muito mais sentido ele publicar o 6º livro o mais rápido possível, pra mostrar pras pessoas que o final dele é diferente. Não é? Se ele se importa tanto com isso e ele quer tanto, nossa, meu Deus, não gostaram do meu final, tem tantas pistas de que o final é tão diferente, o Martin teria publicado já o livro. Se esse fosse o principal fator, se esse fosse o fator crucial pra afetar a escrita dele, ele já teria publicado justamente pra provar pra galera que o final dele é diferente e pras pessoas gostarem do final que ele fez. Eu acho que não faz sentido pensar, sem contar que do final de Game of Thrones pra 2011 são 7 anos, ou seja, o George R. R. Martin já estava 7 anos atrasado com a obra, então dizer que o final foi impactou, e os 7 anos anteriores, que a recepção era boa, por que ele não publicou antes?
sabe? 7 anos já era muito mais tempo do que ele tinha levado pra escrever A Dança dos Dragões, que levou 4, 5 anos. Então, ele já estava 7 anos atrasado. O que explica, então, esses primeiros 7 anos de atraso, quando a crítica era extremamente positiva a Game of Thrones? Entendem? Quando você olha na superfície, beleza, parece uma explicação. Ele ficou chateado com o final de Game of Thrones. Agora, quando você para olhar os detalhes com mais profundidade, você vê que não se sustenta, porque existem muitas outras respostas melhores para esse atraso, e quando você olha para o cenário como um todo, você vê que algumas coisas não se encaixam muito bem nessa teoria. O Felipe Pianiceto falou, que também é membro aqui do canal. Opinião polêmica. O Rei Louco estava mais do que certo em prender o Brandon Stark quando chegou em Porto Real, desafiando Rhaegar, onde já se viu pedir a morte do herdeiro do trono de forma tão aberta assim. Que provas ele tinha que o Rhaegar de fato tinha sequestrado a Lyanna? O Stark foi desleal com seu rei, rebelde, irresponsável e traidor, demonstrando uma grande ameaça contra a família real, merecia ser preso sim. Porém, lógico, a Aerys foi muito cruel na forma como ele matou seu pai, ao pedir julgamento por combate. Só o rei mandar Barristan Selmy e o Arthur Dayne lidarem com o Lord Rickard. Resumo, o grande culpado da rebelião foi o Rei Louco, não o Príncipe Rhaegar. Essa coisa de opiniões polêmicas tinha uma galera tentando passar um pano pro Rhaegar. Não sei se foi só pra me irritar, mas olha, eu ignorei vários dos comentários porque eu já falei muito sobre isso. Mas assim, acho que enquanto aprender o Brandon, sim. Porque vamos lembrar, o Brandon tava se preparando pra se casar com a Catelyn, chega a notícia do sequestro da Lyanna, e o Brandon imediatamente pega os seus parça e parte pra Porto Real. Quando ele chega em Porto Real, ele vai na Fortaleza Vermelha exigindo que o Rhaegar descesse pra morrer e responder pelos seus crimes. Então sim, inclusive o próprio Lord Roster Tully fica extremamente bravo com o Brandon, porque acha que ele se precipitou demais. Então sim, o Brandon agiu de forma irresponsável, e ele ter sido preso, eu acho que ainda assim foi uma atitude ok. Mas eu acho que nada justifica o restante da situação. O Rei Aerys ter já condenado o Brandon, de certa forma, ter exigido que os pais do Brandon e dos companheiros dele viessem a responder, ter matado todo mundo, porque o Rei Aerys não deu o julgamento, ele simplesmente matou todo mundo, e quando o Lord Rickard pediu pelo julgamento por combate, ele queimou o Lord Rickard e usou um instrumento para matar o Brandon. Ou seja, nada justifica tudo o que aconteceu pós-prisão. O Rei Aerys não foi justo ao julgar a situação, ele não deu um julgamento para que se apresentassem as provas do sequestro do Rhaegar e da Lyanna, que foi visto por pessoas, até porque alguém chega para falar sobre isso, então houve testemunhas desse sequestro. Então ele não dá tempo de justificativa, ele não dá tempo dos pais dos garotos que foram brigar com o Rhaegar, ele não dá tempo dessa galera se justificar e apresentar o caso de uma forma coerente e justa, e ele manda matar todo mundo e ainda queima o Lord Rickard e mata o Brandon Stark de forma desleal. Então, beleza, prendeu o Brandon porque ele chegou todo nervosinho, ok, é justo, mas ele deveria ter dado julgamento, pedir por explicações e ter agido de uma forma muito mais leal e justa com todo mundo ali envolvido. E também dizer que o grande culpado da rebelião é o Rei Louco, sim, ele é um grande culpado, mas o Rhaegar também tem bastante culpa das suas ações inconsequentes que ele tomou. O Leonardo Senezuin falou 4 previsões. Primeira, o jovem Griff vai ser o rei no Trono de Ferro no final das crônicas. Daenerys será recebida como uma tirana louca estrangeira, visto que vai chegar cercada por Dothraki e queimar volantes. E o jovem Griff, por outro lado, é um ótimo prospecto de rei para os senhores de Westeros, e mesmo que a Dany revele ele como Blackfyre, ninguém acreditaria ou não escolheriam acreditar. Quer a Daenerys seja ou não Azor Ahai, o final dela será trágico sem reconhecimento. Eu acho que o jovem Griff vai tomar Porto Real e que as pessoas não vão aceitar a Daenerys como rainha, vão preferir ficar com o jovem Griff. Mas eu não acho que ele vai ser o rei no Trono de Ferro no final das crônicas. Eu acho que simplesmente a gente vai ter a segunda dança dos dragões entre o jovem Griff e a Daenerys. Acho que isso pode acontecer. E que a galera de Porto Real vai preferir apoiar o jovem Griff. Os Martell Sarwell vão preferir apoiar o jovem Griff. E aí vai gerar uma briga contra a Daenerys. E também essa ideia dela ser o Azor Ahai, mas será esquecida esse reconhecimento? Acho que sim. Acho que o Azor Ahai vai fazer um sacrifício que no futuro a galera não vai se lembrar de como foi. Assim como o Azor Ahai original, né? Ninguém lembra do nome dele. Então, acho que vai sim ter um sacrifício da Daenerys. Ela não vai ter o final que ela gostaria. Ela não vai ser a rainha amada pelo povo, ela não vai ter o Trono de Ferro, mas acho que ela vai morrer salvando Westeros contra a longa noite. 2. Bebê Rickon será o novo Lord Stark, trazendo de volta a casa Stark para um temperamento mais selvagem. Pode ser, talvez casado com a Shireen ou com a herdeira dos Manderly. O cenário que eu mais gosto pra Winterfell é o Bebê Rickon como o senhor de Winterfell, talvez com o Jon como regente, o cenário que eu mais gosto. O único verdadeiro rei morre, Stannis, e os senhores forçam a Shireen a abdicar e apoiar o jovem Griff, sendo ela declarada Senhora da Tempestade. Eu não vejo isso acontecendo. Talvez casada com o Storm. Eu não vejo isso acontecendo de uma maneira tão fácil, assim, porque a Shireen tá muito longe do arco de Porto Real, então eu não consigo ver os senhores obrigando ela a se casar com
jovem Griff, mas tá tão distante, sabe? Então eu não consigo ver isso acontecendo na prática. Acho que se a Shireen for parar a campanha dela, ou sossegar, ou qualquer coisa do tipo, é mais plausível que ou ela morra, ou ela fique ali com os Starks, faça uma aliança com os Starks do Norte. Eu não vejo esse cenário onde a Shireen é forçada a casar com o jovem Griff, quer dizer, é forçada a apoiar o jovem Griff, se casar com o Edric Storm, sendo que ela tá tão longe, tão distante de todo esse arco de Porto Real, porque a Shireen tá na muralha ainda, então acho isso difícil acontecer. A Casa Amber vai virar a casaca e apoiar os Bolton e os Ventos do Inverno. Isso vai corroborar com o sonho do Fantasma do Coração Alto, que sonhou com a Sansa matando um gigante selvagem, que é o símbolo dos Amber. Quando a Sansa vier do Vale, trazendo os Cavaleiros do Vale, os homens da Casa Amber devem ser extintos nessa batalha contra os Cavaleiros. Pode ser também, não acho improvável que isso aconteça. Já tem alguns esquemas de traição sendo contados. Não é já os Amber que planejavam trair? Não, eram os Karstark, aí o Jon avisa, né, que os Karstark traiu o Stannis. Pode ser. Tem que ver se a Sansa vai conseguir chegar com os Cavaleiros. Acho que sim, porque a série mostra isso de um jeito porco, mas acho que faz sentido a Sansa talvez até se casar com o Herdeiro do Vale e voltar com os Cavaleiros pra tentar salvar o Winterfell. Talvez esse seja o papel dela, né? Até porque o Rickon se tornar o Senhor de Winterfell e a Sansa voltar com os Cavaleiros pra salvar ele, faz muito sentido, porque a Sansa deve muito pra família dela, né? A Sansa errou muito contra os Starks, então ela tem que se redimir com a própria família, né? Então acho que faz sentido. Agora, contra os Amber traírem, acho plausível, mas não lembro quais são as teorias e os maiores indícios disso nos livros, né? Mas talvez faça sentido. E por fim, só pra gente finalizar, o João Vitor que fala aqui que ele acha que o Jaime estava certo em ter empurrado o Bran. Afinal, se o Bran, mesmo que o Bran não tivesse entendido o que aconteceu naquela situação ali na torre com a Cersei, eventualmente ele poderia lembrar disso, ele poderia falar sobre isso com alguém, poderia dar com a língua nos dentes, e mesmo que eles tivessem levado o Bran pra Porto Real pra ficar de olho nele, muita coisa poderia ter dado errado, e o Bran ter caído e morrido nessa empurrada da torre seria o crime perfeito, porque não teria como ligar o envolvimento da Cersei e do Jaime nisso. Todos acreditariam que o Bran só tivesse caído, e sem a ajuda do Corvo de Três Olhos seria bem provável que o Bran tivesse sobrevivido à queda. E por mais que ele concorde que os atos do Jaime são horríveis e cruéis, deixar o Bran vivo iria representar a morte, né, do Jaime, da Cersei e dos filhos dele, e uma guerra provavelmente contra a casa Lannister. E eu concordo, acho que o Jaime tinha duas opções. A opção ética seria olhar pra Cersei e falar: é isso, fomos pegos, vamos contar tudo pro Robert, admitir nossa culpa, falar que os filhos são bastardos e aceitar qualquer punição que eles nos derem. Então, se o Robert quiser nos matar, vamos aceitar isso caladinhos e admitir publicamente que nós cometemos incesto e condenar nossos filhos a uma vida de escárnio e terror. Sei lá, mesmo que o Robert não matasse eles, as crianças iam viver sempre como atos de vergonha, e é bem provável que ou o Robert ou o Tywin eventualmente matasse as crianças, caso o Jaime e a Cersei admitissem tudo publicamente. A outra opção do Jaime era empurrar o Bran. Não tinha outra opção, não tinha meio termo. A Cersei fala, né, quando você joga o Jogo dos Tronos, você vence ou morre, não há meio termo, e nesse caso, pro coitado do Bran, não tinha meio termo mesmo. Então, por mais cruel que seja, o Jaime pensando no bem-estar dele, da Cersei e dos filhos, e da casa Lannister, não tinha outra opção mesmo, além de empurrar o Bran. Agora, que ele faz isso com uma baita frieza, que é assustadora, e não lembro se tem algum momento que ele se arrepende disso, aí já é outra história, né? Porque acho que o livro dá a entender que o Bran fez isso sem sentir nenhuma culpa, sem sentir nenhum mal-estar por ter empurrado uma criança da janela. Aí acho que já é demais. Mas é isso, pessoal, a gente vai ficando por aqui, o vídeo já ficou bem longo. Eu até tinha mais uma dúvida, mais uma opinião que eu tinha separado para esse vídeo, mas eu vou deixar para o próximo. Lembrando, caso as suas opiniões e previsões não tenham sido lidas nesse vídeo aqui, não fique triste, a gente ainda vai ter mais 2 vídeos de opiniões polêmicas nos próximos domingos, então você ainda vai ter a oportunidade de ser ouvido, beleza? E no mais é isso, não esqueça de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal caso vocês ainda não sejam inscritos, que eu vejo vocês no próximo. Valeu, falou e até mais.